Olá, tudo bem? Eu sou o Hélio Futigami. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Poesia H, a Hora Poética. Chegamos ao último vídeo de 2019 neste canal. Então, por isso que eu quero agradecer muitíssimo pela sua atenção ao longo deste ano, pela sua participação neste canal, que começou como um projeto experimental, com a primeira postagem em março deste ano. E aí, ao longo desses meses todos, a gente foi se divertindo, conhecendo novos poetas que eu nunca tinha ouvido falar, né? A maioria deles, dos poetas que nós abordamos aqui, eu não conhecia detalhes sobre a vida, né, que eles tiveram, né? E nós tivemos essa oportunidade, então, de aprender e de compartilhar aqui com vocês, né, junto com as principais obras, né, desses autores famosos, né? E a gente então pôde compartilhar a obra e a emoção, né, dos poemas. Por isso eu fiquei muito feliz com essa experiência e agradeço então a sua companhia, né? Se nós tivemos êxito nesse projeto, é por causa da sua participação, né? A gente teve, com esse agora, 38 vídeos postados e 141 inscritos no canal. Então a gente agradece muito mesmo a sua companhia e em 2020 a gente continua junto. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma indicação de um poeta ainda não abordado aqui no canal, pode deixar aí nos comentários que a gente vai fazer a pesquisa e trazer para você, tá bom? Neste último vídeo então de 2019, eu escolhi falar sobre um pequeno verso, né, um pequeno poema que eu já falei aqui num dos vídeos sobre o poeta William Yeats, que é um poeta irlandês, que está neste livro que eu tenho aqui comigo, né? É um poema de 3 versos que eu vou falar e que eu demorei vários meses para conseguir fazer alguma interpretação. Porque sempre aquilo que a gente entende de um poema não necessariamente é o que o poeta, o autor quis dizer, né? É sempre uma interpretação muito pessoal, né? Então, mesmo assim, de imediato, né, eu não consegui captar, né, uma mensagem muito profunda na primeira leitura e logo no início, mesmo com a tradução. Eu li em inglês e não foi por problema de não conhecer o significado, a tradução de cada palavra, mas eu traduzia e um poema é sempre algo muito abstrato. Eu tive que pensar durante muito tempo sobre o que aquilo poderia significar. Eu tinha certeza que aquilo tinha uma profundidade, porque ele próprio sugeriu, né, que fosse o seu epitáfio, né, esses 3 versos que eu vou citar, né? Então, assim, foi uma escolha do próprio autor, uma indicação dele, algo que ele deixou como um testamento para a posteridade. Então eu já desconfiava muito fortemente que haveria ali alguma mensagem muito profunda, porém de imediato eu não conseguia captar. Tive que ler várias vezes e refletir, né? Então as minhas conclusões é o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês neste vídeo, né? Então, como eu disse, os versos que eu vou declamar hoje, eles são o epitáfio, ou seja, eles estão gravados lá no túmulo do poeta William Yeats, na cidade de Drumcliff, em Sligo, aos pés da montanha chamada Ben Bulben, uma montanha bem bonita, bem grande, bem famosa, né, que está onde está o túmulo dele, né? Na verdade, quando ele faleceu e foi enterrado, ele não foi enterrado lá, né? Os seus restos mortais foram levados para lá muitos anos depois, né, atendendo ao seu pedido, justamente, né? Mas então inicialmente não foi enterrado lá, né? Eu pude visitar esse túmulo e gravar o vídeo número 15 deste canal lá diante do túmulo do poeta William Yeats, onde tem uma igreja, uma pequena igreja em Drumcliff, né, na região de Sligo, na Irlanda, né, quando eu visitei neste último mês de julho, né, deste ano, certo? Então o poema é bem curtinho, né? Então por isso que a interpretação, né, é mais longa do que o próprio poema, claro, né? E diz assim em inglês: Cast a cold eye on life
on death, horsemen pass by. Então, uma tradução possível para esses versos seria assim: lance um frio olhar à vida, à morte. Cavaleiro, segue em frente. Então, assim, a tradução não é difícil, as palavras são conhecidas, né? Mas o que será que o poeta queria dizer? Isso que me intrigou desde o início. Então, eu fiquei imaginando o que significa, então, lançar um frio olhar, né? Lançar um frio olhar, o que isso poderia significar? E depois de tanto refletir, né, eu consegui imaginar algumas coisas. Né? Eu interpreto esse lance um frio olhar, né, é lançar um olhar com serenidade, um olhar imperturbável, né? É assim que eu consigo ver que a sugestão do poeta, né? Lance um olhar, né? Não fique cético, não fique, não se ausente, né? Ele diz, mas lance um olhar, ou seja, enfrente a situação. Mas ao mesmo tempo não é um olhar assustado, um olhar amedrontado, um olhar muito exaltado, é um olhar muito equilibrado. Isso que talvez ele tenha quisto dizer com um frio olhar, um olhar equilibrado, um olhar com autocontrole, né? Isso que me deixa muito tranquilo interpretar dessa forma, né? Um olhar, esse frio olhar, para mim, não tem nada a ver com um olhar de desprezo. Lance um olhar frio. Não, lance um frio olhar. Né? Não é um olhar de desprezo, porque o desprezo é quase não olhar. Desprezar é não olhar. E ao contrário, ele diz lance o olhar, né? Lance o seu olhar. Ou seja, enfrente, né? Não se esquive. Né? Olha quanta coisa a gente consegue extrair de um único verso, esse lance um frio olhar, cast a cold eye, né? Ele diz então, não desvie o seu olhar, né? É isso que para mim isso quer dizer. Depois o segundo verso, on life, on death, né? A vida, a morte, né? Então, ou seja, enfrente tudo que aconteça, que você passe na vida ou na morte. Ele uniu as duas pontas da nossa vida, né? A vida e a morte, então querendo envolver tudo que possa acontecer e tudo que possa ocorrer, tudo que a gente possa viver, né? Então, aconteça o que acontecer, para mim isso quer dizer on life, on death, né? A vida, a morte, aconteça o que acontecer, né? Lance o seu olhar, né? Continue olhando de frente para essas situações, né? Essa dualidade de vida e morte também pode remeter a coisas boas e ruins, né? A coisas almejadas e coisas temidas, né? Momentos bons e momentos de desafio, né? Para mim, ele quis envolver aí tudo o que possa acontecer, todos os tipos de sentimentos, momentos, né? E toda a eternidade. Quando se fala em morte, para mim não é fim, para mim remete à eternidade. Quando ele diz vida e morte, ou seja, tudo, toda a eternidade, né? Ou seja, olhe para isto, né? Com uma tranquilidade, com uma serenidade. É isso que para mim, né, ele quis dizer até esse segundo verso. E no terceiro verso, horsemen pass by, né? Ou seja, cavaleiro, segue em frente, né? Continue o seu caminho, né? Não se detenha, né? Não se intimide, né? Ou seja, é consistente com o primeiro verso que ele diz, né? Lance o seu olhar. E aí ele termina o terceiro verso dizendo, lance-se, né? Então começa lançando um olhar e aí termina dizendo, lance-se você mesmo, né? E o horseman, que é o cavaleiro, para mim, em termos mais contemporâneos, porque esse poema foi escrito em 1938, né? O horseman, o cavaleiro, significa o viajante, o passageiro, né? Só que é um passageiro, não como um passageiro do veículo, né? Que é levado por alguém, mas o cavaleiro é aquele que cavalga, é aquele que controla o cavalo, né? Então é o viajante, né, mas que detém em suas mãos as rédeas do seu destino, né? Então é um passageiro extremamente ativo, não é um passageiro que é levado pela vida,
né? É por isso que a palavra horseman é muito mais forte do que passageiro, né? E ela não deixa de ser contemporânea, embora se remeta a cavalo, né? A meio de transporte usando o cavalo, né? Tornando inclusive a palavra com mais vida, né? Um passageiro, uma pessoa que cavalga tem muito mais vida do que simplesmente entrar num carro e você mesmo dirigir, né? Isso é muito mais frio, né? Então o cavalo tem um furor, né? Uma paixão muito mais exacerbada, né? Então esse cavaleiro, esse viajante, né? Somos todos nós, né? Porque todos nós somos viajantes nessa vida, né? Nesse drama de vida e morte, né? que ele remeteu, né? Nós todos estamos a caminho de algo, né? Então ele diz, siga em frente, né? Siga em frente na nossa viagem, no nosso caminho, né? O cavaleiro também, ele pode remeter a uma pessoa brava, destemida, um lutador, né? Alguém que enfrenta, que continua a sua batalha, né? Então ele é um poema extremamente encorajador, embora bem curto, né? Ele é passível de uma interpretação profunda e abrangente, né? Com certeza você que está ouvindo pode fazer mais interpretações diferentes dessas que eu consegui enxergar nesse poema, né? Então ele incentiva, siga em frente, sempre em frente, né? Assim como tudo na vida passa, né? Tudo na vida passa, a gente também passa, a gente deve passar, né? A gente vai passar. E é isso que é viver, né? É isso que é preciso fazer, né? Seguir sempre em frente, né? Em movimento, sempre em frente. É um poema muito bonito, né? Que eu não consigo deixar de lembrar agora. Depois que a gente consegue entender, né? Interpretar um significado, ele parece que ele fica dentro da gente, né? Ele passa a fazer parte da gente. Esses poemas bem encorajadores me lembram os poemas, né? Do meu mestre, Daisaku Ikeda, né? Tem muitíssimos poemas encorajadores dele, todos os textos dele são encorajadores. A missão de vida, né, do Dr. Daisaku Ikeda é encorajar as pessoas a vencer na vida. E as minhas vitórias também foram sempre todas baseadas nos incentivos, nos encorajamentos do Dr. Ikeda, né? Então por isso que num vídeo futuro, claro, como ele é poeta também, escritor, né, eu vou dedicar a ele, né, falando um pouco sobre a vida dele, né, e trazer algum poema, né, escolhido de forma bem especial. Mas neste de hoje eu gostaria então de encerrar com um poema que eu recebi da minha querida amiga Hilda Uni Soriano, que é uma amiga, né, uma amiga assim muito querida. Nós, por mais distantes que nós possamos viver, nunca estamos separados, estamos sempre vivendo juntos, né? Então ela me enviou esse poema, provavelmente porque ela se lembrou de mim por causa do significado do meu nome, que significa sol, né? Então ela enviou, né, por WhatsApp. Eu gostaria de compartilhar com vocês também. O poema diz assim: todos somos pequenos universos que possuem o poder ilimitado do universo. Por isso, o Sol encontra-se dentro de nós, e também a reluzente Via Láctea e as inumeráveis luzes que emanam das estrelas. Tudo isso existe em nosso coração. O universo interior também é ilimitado. Por essa razão, afirmo com convicção, por maiores que sejam os sofrimentos, não sejam derrotados. Por maiores que sejam os obstáculos, não desistam dos seus sonhos. Sobrevivam, fazendo brilhar bem forte o sol existente no seu interior. Então, em 2020, né, vamos fazer como esses dois poemas. Vamos seguir em frente e vamos fazer o sol reluzir de dentro do nosso coração e que a gente consiga viver um ano 2020 muitíssimo melhor do que o de 2019. Então, eu desejo a todos vocês, seguidores do canal, né, excelentes festas, um ótimo Natal, aproveitem bem e que 2020 seja maravilhoso para todos nós. Então nos vemos no ano que vem e no próximo vídeo. Um beijo no coração e até mais!